Olá pessoal, lembrando vocês que a partir do dia primeiro na verdade, último dia que nós teremos essas previsões divulgadas no YouTube, será o dia 31 de outubro. Como tivemos baixa adesão na nossa campanha no Apoia-se e nós estamos nos dedicando a outros projetos, então a gente resolveu parar, por enquanto, os vídeos para nos dedicarmos aos outros projetos, ok? Então, vamos dar uma olhada nas previsões diárias de hoje. Então, o que a gente vê claramente é que não tivemos grandes mudanças com relação ao que nós observamos ontem nas previsões. Nós vemos aqui a atuação ainda daquele sistema de alta pressão, pelo menos aí pegando bem a costa desde a região sul até a região nordeste do país, indo aí até o final do horizonte, que nesse caso hoje é até o dia 12 de novembro. Então a gente vê claramente esse sistema atuando, ele pega aqui um pouco ainda, a gente vê claramente mais aqui atuante esse sistema com alta pressão. Isso indica o que para a gente? Que não devemos ter chuvas boas aí até pelo menos o fim da segunda semana operativa. A gente vai ver que lá na terceira semana operativa começa essa barreira da alta pressão ser quebrada. Então, o que acontece é que esses primeiros 15 dias de novembro, ao que tudo indica, claro que pode mudar depois a previsão, se tivermos chuvas no Brasil, essas chuvas não serão boas. Com exceção, claro, aí da região sul, que ela é muito volátil, e a gente pode ter a entrada aí de um CCM ou algum outro fenômeno que traga chuvas, mas por enquanto os modelos mostram que essas chuvas não são tão significativas, inclusive na própria região sul, até pelo menos o dia 15, dia 12, dia 15 deste mês, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira semana operativa, nós não deveremos ter chuvas boas no país. E lá para o dia 11, para o dia 12, essa barreira da alta pressão ela é rompida. Nós vemos aqui a entrada de um sistema de baixa pressão. Ele empurra um pouco essa alta pressão em direção aqui à costa da África e libera um pouco aqui a região central do país. E isso pode ajudar aí na formação de chuvas, mas o que nós vemos claramente é que essas chuvas elas não devem ser significativas a ponto de mexer muito nas vazões. Claro que nós devemos ter um aumento aí das zenas da região sudeste, por exemplo, que é próprio, que é natural da própria sazonalidade que nós temos da entrada aí do período chuvoso, mas nada tão significativo. E quando a gente vê agora os acumulados de precipitação até o dia 8, que é o final da segunda semana operativa, nós vemos aqui claramente que as chuvas elas continuam atuando na região sul e aqui próximo à costa da região sudeste. Mesmo assim, se você pegar esses totais aqui que o modelo está projetando da ordem de 100 milímetros, 150 milímetros, se dividir pela quantidade de dias, você vai ter aí 12 milímetros, 10 milímetros por dia aproximadamente, ou menos. Isso me diz o quê? Que eu devo ter uma chuva sim, uma chuva que deve acontecer, mas o valor numérico dessa chuva ele não é tão significativo, até porque você está com um solo muito seco e a evaporação está alta. Então a maior parte dessa chuva que cair ela vai ser utilizada em outros processos. Claro que na região sul pode ocorrer alguns fenômenos que a gente não observa nas previsões, como os complexos convectivos de média escala, os famosos CCMs. Inclusive hoje ele está acontecendo um desse tipo, mas ele está pegando mais aqui o centro-sul do Rio Grande do Sul. Ele não chegou a atingir ainda a bacia do Iguaçu e do Uruguai e provavelmente se atingir vai ser muito fraco. Então ele está pegando bem aqui parte do bacia do Jacuí e essa região aqui entre o centro-sul do Rio Grande do Sul e aqui a região do Uruguai. E nós não devemos ter tantas modificações nessas configurações de chuva, pelo menos até o fim aí da primeira quinzena de novembro. Então, devemos ter chuvas, mas chuvas não tão significativas e não devem mexer muito nas vazões.
tanto do Sudeste como no Sul. E o que eu acredito é que esse novembro nós não deveremos ter chuvas boas, e também aí o início de dezembro. Claro que isso pode mudar, porque está muito longe ainda para o início de dezembro, mas a gente já sabe que essa primeira quinzena de novembro ela já está comprometida e não devemos ter chuvas boas. E, no meu ver, a segunda quinzena também não deveremos ter chuvas boas. Mas isso pode mudar, né? Então a gente tem que acompanhar diariamente as previsões para ver qual é o sinal que os modelos nos darão para o fim da segunda, para o fim de novembro, na verdade, início de dezembro, e essa transição aí entre os meses. E o que a gente vê claramente aqui, que ele ainda mantém, aqui essa figura da direita, mantém aquela onda de calor, né, prevista aí entre os dias 30 e 2 de novembro, mas já essa próxima onda de calor que eu vinha falando lá para o dia 11, ele já diminuiu bem a intensidade dela e já mostra mais uma temperatura mais amena aí nas regiões sul e sudeste do país. Então ele já reduziu bem aquela segunda onda de calor. Então, por enquanto, né, nessa atualização de hoje, a primeira entre os dias 30 e 2 de novembro, o modelo mostra aí que a gente deve ter, e ela deve vir bem forte, e pode afetar aí a carga do subsistema sul principalmente, né? O ONS pode acabar vendo aí uma pequena elevação de carga pelo próprio aumento da temperatura. Quando nós olhamos aqui essa figura da esquerda, é a chuva acumulada até o dia 12, nós vemos aqui se mantém aquele padrão de chuvas aqui, ó, fortes na região sul e aqui também um pouco na região sudeste, mas mais localizada na região sudeste próxima à costa. Pega bem aqui a cabeceira da Bacia do Grande, mas também a gente vai ver gradativamente que não temos uma elevação significativa das vazões aí no Rio Grande. Contudo, a região sul aqui mostra, né, essas chuvas mais localizadas aqui, principalmente no oeste de Santa Catarina, mas também assim acaba não pegando as bacias por completo e você pode ter um aumento da ENA na região sul, mas você não tem uma recuperação boa dos reservatórios. Então, o armazenamento de água no solo que ele nos mostra para os próximos dias. Nós vemos claramente que ele está mostrando aquele padrão de ontem. A gente tem uma melhora no armazenamento do solo, mas ele não eleva tanto como esperado que acontecesse essa época do ano. O que nós vemos aqui claramente é que as chuvas elas se mantêm aqui na região sul do país e você acaba mantendo o armazenamento aí da ordem de 60% a 70%, pelo menos até o dia 30, né? Que essa projeção do IMET ela vai aí só até 3 dias à frente aproximadamente. E a gente vê a manutenção também aqui um pouco do armazenamento no solo na cabeceira da Bacia do Grande, mas o restante do país praticamente você mantém esse armazenamento, né? Quando a gente olha as projeções do ONS, o que nós vemos claramente é que ele acaba mantendo aí uma elevação no sudeste de ENA, devido principalmente aqui à região de Jirau e Santo Antônio. Então ele espera que normalmente essa época do ano nós tenhamos aí a elevação dessas vazões que já começa a partir de agora. Então o que nós notamos, né, na previsão de hoje? Nós ainda devemos ter chuvas no país nos próximos dias. Eu acredito que até o final do mês nós tenhamos uma chuva ainda contínua no país. Contudo, essa chuva ela não deve ser significativa porque você não vê a formação de fenômenos de grande escala, principalmente, né, tanto escala local como grande escala, como zonas de convergência, canais de umidade fortes, né, que trazem aí chuvas bem fortes e bem localizadas, principalmente nas bacias de Rio Grande e do Paranaíba, durante o período chuvoso. Temos chuvas sim, mas chuvas não tão significativas. Entre os dias 28 e 2 de novembro, né, existe a possibilidade de ocorrer uma forte onda de calor nas regiões sul e sudeste, que pode interferir na carga, elevando um pouco, e você acaba
tendo que usar mais reservatório, né, para poder suprir um pouco esse aumento da carga. E a projeção de armazenamento de água no solo do IMET, ele está mostrando aí uma leve melhora na quantidade de água do solo na maior parte do país, porém, o que a gente vê é que praticamente ele melhora um pouco, mas com o passar dos dias ele acaba mantendo o que a gente já vinha observando aí nos últimos dias. Então não devemos ter elevações significativas aí de chuvas ou, aliás, de armazenamento do solo para os próximos dias. Então, o pessoal tem me perguntado muito, né, sobre o que eu espero aí de novembro e o que eu espero de dezembro. Hoje, provavelmente, a gente vai ter aí um vídeo falando sobre perspectiva climática, deve sair até o final da tarde de hoje. Mas, assim, adiantando, eu acredito que em novembro nós não teremos chuvas boas. Eu acredito que a gente vai acabar usando mais reservatório do que o INS está prevendo, principalmente no Sudeste. E dezembro, eu acredito também que pelo menos a primeira semana aí de dezembro, a gente também não deve ter chuvas boas. E isso é preocupante, né? Porque se a gente tem um déficit de outubro, a gente está carregando para novembro e depois para dezembro, provavelmente janeiro, mesmo se ocorrer chuvas boas, nós também não teremos uma recuperação boa. Mas à tarde eu converso melhor com vocês e falo mais sobre perspectiva climática, ok? Obrigado, pessoal, pela participação e até a próxima previsão.